Chegou na grande mídia que a energia elétrica pode aumentar 2 vezes a inflação em 2026. Algumas distribuidoras, em média, vão ter um aumento de 7 e pouco, 8%, mas algumas podem chegar até 3 vezes, com um aumento aí de 12 a 13%. Mas a grande mídia também falou algum tempo atrás que entre 2000 e 2024 a energia elétrica aumentou 1.299%. É isso mesmo que eu te disse, 1.299%. Isso representa 4 vezes a inflação acumulada nesses 25 anos. Meu nome é Matheus Varela, eu sou fundador da Ainer, e se você está nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre energia e principalmente quer acompanhar o nosso movimento Energia como Estratégia. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre liberdade e responsabilidade. O que o setor elétrico está passando é muito diferente do que já vinha acontecendo. Por todas essas décadas que eu acabei de comentar, por todos esses anos, essas tarifas aumentando, a gente não tinha muito recurso, não tinha muito o que fazer. De fato, você comprava energia da distribuidora e boa, você não tinha mais muito o que fazer. Ali para 2012, começou o movimento da geração distribuída, que foi impulsionado em 2015. Então, desde 2015, aproximadamente 10 anos, a gente já está acostumado a viver um pouco diferente. A ter, por exemplo, a possibilidade de comprar a própria energia comprando um equipamento que gera a nossa energia, reduzindo aí faturas pelo Brasil todo. Porém, agora a gente está vivendo um outro momento, que é o tal do mercado livre. E quando eu digo isso para as pessoas, normalmente a pessoa, conecta isso com o marketplace, o Mercado Livre lá, a loja de você comprar lá, beleza? Mas não é, é um mercado livre de energia elétrica. Só que o nosso mercado de energia, ele ainda não é um mercado maduro. Nós, profissionais de energia, ainda temos muita dificuldade em comunicar com as pessoas, em falar e dizer o que está acontecendo, demonstrar de maneira prática, simples e objetiva aquilo que vai impactar você, na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, na sua empresa. De toda forma, isso vai te impactar. Essa liberdade, esse mercado livre, por consequência, também traz uma responsabilidade. Porque antes, quando você tinha distribuidora comprando energia para você, você terceirizava essa responsabilidade. E todos os seus concorrentes também tinham a mesma fatura, tinham o mesmo preço de energia, todo mundo estava na mesma. E se todo mundo está na mesma, não tem por que se preocupar tanto, não é? Mas quando a coisa muda, quando agora você, o seu concorrente, o seu vizinho, todo mundo começa a ter a possibilidade de escolher, porque liberdade é escolha, também vem a responsabilidade. E é claro que essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade complexa, que as pessoas precisam aprender sobre energia. Do mesmo jeito que a gente falava sobre mercado financeiro algumas décadas atrás e poucas pessoas, sendo bem sincero aqui, apenas os ricos, apenas as pessoas que tinham muito dinheiro, muito patrimônio, falavam e entendiam de mercado financeiro, ou as pessoas que trabalhavam naquele mercado, não era uma coisa comum. Não era tão fácil ter um banco como o Nubank. Não era tão acessível você aprender sobre o mercado financeiro como no Primo Rico, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que energia como estratégia também é um braço educacional. Nós também queremos trazer para vocês aqui informações, dados, opiniões como essa que eu estou dando para você aqui nesse momento. Então, fechando esse parênteses dessa liberdade, desse mercado livre de energia, e a gente vai ter um dia que eu vou falar especificamente como esse mercado funciona, mas eu quero que você entenda que a partir de agora você tem liberdade, mas toda liberdade também traz consigo responsabilidades. E a primeira responsabilidade, na minha opinião, é entender mais desse mercado, é se educar e conhecer. E eu espero que esse canal aqui da Ainer seja um canal que você venha muitas vezes justamente para fazer isso.
para ficar antenado, para saber das novidades, mas também para aprender grandes conceitos. E aí, depois que a gente passa então por essa questão, beleza, eu posso gerar minha própria energia, mas agora tem uma outra oportunidade aqui que é o mercado livre de energia, eu tenho essas duas coisas para comprar energia. E comprar energia depende de você. E aí eu te faço uma grande provocação. Hoje, por exemplo, quando você precisa comprar combustível para o seu veículo, para o seu carro, vamos acender um carro a gasolina, você chega lá no posto de gasolina, por um acaso você pergunta para o frentista quanto você deve colocar de gasolina? Nem precisa responder, eu tenho absoluta certeza que você coloca o quanto você quer. Ou melhor, o quanto você precisa. E isso é importante. Você não chega lá no posto de gasolina e diz assim, ó, meu amigo, não, bota o tanto que você acha que eu devo colocar. Ele vai sempre encher teu tanque. Porque no fim, posto de gasolina vende gasolina. O que está acontecendo no mercado de energia? Os consumidores estão terceirizando uma decisão estratégica, uma decisão de negócios, uma decisão que repercute em competitividade aos seus fornecedores. Ao cara que compra energia do Mercado Livre, ao cara que vendeu lá o sistema de geração fotovoltaica. Não é desse jeito que deve acontecer. Falar sobre energia, discutir sobre energia deve ser pauta de muitos setores, de vários setores. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Primeiro, se a energia elétrica é um custo, ele deve ser pauta dentro de um financeiro. O departamento financeiro deve falar sobre energia mensalmente, pelo menos. Se a energia elétrica é um insumo estratégico e ele é usado na operação, inclusive a falta dele pode gerar prejuízo, né, lucro cessante em algum tipo de produção, quer dizer que ele tem que ser pauta efetiva dentro do setor produtivo. Durante a operação e a manutenção da indústria, da empresa, do comércio, da sua casa, o que seja, tem que ser falado sobre como utilizar a energia, quando utilizar a energia, por que é importante, por que reduzir, por que consumir menos, por que criar consciência. Educar as pessoas que operam o teu negócio e mantêm o teu negócio. Em terceiro lugar, sustentabilidade. Nunca, e aí eu vou ser bem claro com vocês, nunca foi tão importante no mundo, né, até hoje, falar sobre redução de consumo. E eu não estou falando só de energia, eu estou falando de forma geral. Então, o setor de sustentabilidade, a tua consultoria de sustentabilidade independente, vai também ter interesse em saber e te ajudar a reduzir esse consumo. Inclusive, não vai demorar muito para que as pessoas que você vende, se você vende para exportadores, por exemplo, para grandes indústrias que exportam, elas com certeza já vão começar a te pressionar para que você tenha também um trabalho de sustentabilidade, de inventário de carbono, de redução de consumo, tá? E por último, se você tem um insumo que ele está dentro do teu financeiro, que ele está dentro da tua operação, da tua manutenção, que ele está dentro de um ramo importante de negócio que é a sustentabilidade, me desculpe, mas esse tem que ser um alvo de discussão de estratégia. Tem que estar dentro da diretoria da empresa, tem que estar dentro da alta liderança. Então, energia elétrica permeia tudo isso aqui, mas hoje, infelizmente, em quase todas as empresas ainda é considerado só mais um boleto ou simplesmente terceirizado lá para o posto de gasolina, para o posto de energia, para quem vende energia. E aí, para a gente fechar esse vídeo aqui, e eu acredito que o objetivo é a gente também não só ficar falando do que está acontecendo, dando opinião do que está acontecendo, porque eu sou da opinião de que se eu estou falando de um problema, e eu vim aqui falar de um problema para vocês, é minha responsabilidade também trazer soluções, também provocar as soluções do mercado, tá bom? E para a gente fechar esse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre o que tem de tecnologia hoje no mercado para a gente resolver esse problema. Sendo bem sincero e transparente com vocês. Primeiro, quase nenhuma tecnologia, ou se tem, eu ainda não conheço, por isso eu vou dizer quase nenhuma, ou poucas, tecnologias que fazem gestão de energia, eficiência energética, né, impacto na sustentabilidade do teu negócio, hoje são focadas para dentro da empresa.
quase que na sua totalidade as ferramentas são focadas para fora da empresa. Por que para fora? Para os consultores, para os vendedores de energia, lá para a empresa que vende fotovoltaico. Praticamente todas as soluções são para conversar fora da empresa, tá? E por que que isso é um problema? Né? Por que que isso é um problema e por que que eu trago aqui para vocês uma visão diferente? Porque se eu tenho que tomar uma decisão, primeiro, como eu comecei no vídeo, tem que ter educação, entender sobre o mercado e entender sobre a situação. Segundo, eu tenho que entender como isso reflete dentro do meu negócio, e eu trouxe para vocês aqui áreas extremamente importantes e que precisam estar dentro de discussões colegiadas sobre energia elétrica. E agora eu estou falando de tecnologia para que a gente transforme todos esses dados, todas essas informações sobre energia e sobre produtividade de uma maneira estratégica. Boa parte das soluções são soluções para fora da estratégia. Por quê? São soluções para engenheiro. A maior parte das soluções que tem no mercado são feitas para engenheiros. Não são feitas para o cara do financeiro, para a pessoa do financeiro, não são feitas para a pessoa da sustentabilidade, não são feitas para a diretoria, para a alta de gestão da empresa, não. São complexos, são vários gráficos, são um monte de números, são um monte de coisa, mas no fim, os acionáveis. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu tenho um erro na minha fatura, hoje o meu financeiro paga o erro na fatura. Ele vai pagar. Agora, se eu tiver uma ferramenta, e eu vou deixar um link embaixo aqui para você fazer isso. Se eu tiver uma ferramenta que eu simplesmente suba a minha fatura e com a minha fatura ele detecta os erros, o meu financeiro sabe o que ele tem que fazer. Ó, tem um erro, tenho que chamar um consultor, tenho que fazer alguma coisa, ele vai saber o que fazer. Então, o que eu vou deixar para vocês aqui hoje, como solução, não só problema, a gente criou dentro da Ainer uma IA, que ela conhece os principais erros de fatura. Os principais erros de fatura são demanda e reativo. Basicamente, quase que muitas empresas têm erro na contratação de demanda, têm excesso de reativo. Boa parte disso é por não ter gestão de energia, é por não se interessar, só que todo mês 500, R$ 1.000, R$ 2.000 saem do caixa e o financeiro está pagando porque ele não tem o conhecimento e até hoje não se mostrou uma ferramenta simples, didática, rápida e que dê um acionável. Ó, você tem um erro de demanda. Então, por isso, eu te convido a clicar nesse link que tem aqui embaixo. Você vai testar com a sua própria fatura, não tem relação nenhuma com a gente não vai ver a sua fatura, mas é claro, se você quiser que a gente tome alguma ação, se a nossa IA identificar alguma oportunidade ali que você tem de redução de custos, você vai ser redirecionado onde a gente vai atender você e procurar dentro da nossa região quais são os consultores de energia que podem te ajudar, porque nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de produto, a gente é uma empresa de inteligência de mercado. Beleza? Fechado esse parênteses sobre tecnologia, eu quero fechar esse vídeo, né? E é um vídeo, provavelmente deve estar bem longo e deve estar bem denso, mas eu quero fechar esse vídeo com conscientização, tá? Como diz o Alexandre Pires, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? E se eu tivesse um editor, mas eu não tenho dinheiro para isso ainda, ele ia tocar aqui, né? O Alexandre Pires ia dar uma animada aqui nesse vídeo em clima de carnaval. Mas já que eu não tenho um editor, né? Vai só com a minha voz mesmo. Então, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? A minha recomendação para você é muito simples. Se intere do mercado. Comece a estudar. Mercado Livre é muito parecido com Bolsa de Valores. Tem um monte de gente especulando, tem um monte de empresa que só vai te dar calote e tem empresa que está aí só para ganhar dinheiro e não está aí para te entregar, de fato, algo que você precisa, não está nem aí para te atender, para te entender de verdade aquilo que você realmente precisa. Primeira coisa, educação. Segunda, entender do mercado, estar atento ao mercado. Com toda certeza eu vou tentar trabalhar cada vez mais para que isso seja, né, que o seu canal seja aqui a Ainer e que você consiga estar atento ao mercado. E terceiro, e não menos importante, esteja atento às tecnologias. Facilite o trabalho do teu time. A tua indústria, o teu comércio, a tua empresa precisa de ferramentas de gestão de energia e de eficiência energética. Não é mais papinho de dieta.
Não é mais papinho de, ah, meu Deus, vou fazer isso aqui porque é bonitinho. Não, cara. Se você não fizer isso, você vai deixar de vender para o teu fornecedor, você vai começar a perder cliente e a tua imagem no mercado não vai ficar boa. Energia virou estratégia de negócio não só pelo custo, mas principalmente pela sustentabilidade, pelo carbono, pela pegada de carbono, pelos inventários que vão te cobrar. Energia virou sim um grande pilar e cada vez mais vai ser falado dessa forma. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, já deixa o dislike também, que a gente vai saber. Deixa o seu comentário positivo, construtivo, dúvida. Cara, deixa tudo aqui, porque a Ainer é eficiência com visão de dono. Bora para cima, chefes.